Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Kleber, professor de Geografia, e hoje vamos falar sobre a globalização e as suas contradições. Então, o primeiro questionamento que eu coloco aqui para vocês é: globalização é sinônimo de desenvolvimento? Se realmente é sinônimo de desenvolvimento, é do que e para quem? Então, realmente, a gente deve reconhecer que tem coisas interessantes nesse processo. Só que a gente tem que pontuar algumas coisas. Ela proporcionou um desenvolvimento gigantesco. E aí eu coloco para vocês: de que desenvolvimento a gente está falando? Será que é um desenvolvimento social ou é um desenvolvimento apenas econômico? Né? Então temos uma imagem aqui embaixo e nessa imagem vocês devem observar o que vocês identificam nessa imagem. Eu tenho uma visão a respeito dela. Eu sei que cada um pode ter um olhar diferente, mas no meu ponto de vista, já partilhando com vocês, eu vejo uma sociedade que ela está em constante luta por buscar aquilo que talvez nunca chegue, talvez um processo utópico, né? Ou talvez chegue, a gente nunca sabe, mas é como, sabe o pagamento que você recebe, que teu pai recebe, que tua mãe recebe? Aquele pagamento que você trabalha o mês inteiro e quando chega dura 2 dias e acaba. E aí você fica o mês inteiro lutando, trabalhando. Aí recebe o pagamento, paga as contas, acaba o salário e passa o mês inteiro trabalhando. Então a gente fica nesse constante processo, a gente fica correndo atrás daquilo, entendeu? Então enquanto a gente fica buscando esse bem tão desejado aqui, a gente precisa ter a noção de que tem atores hegemônicos que estão lucrando com isso. Milton Santos nos alerta para uma outra face da moeda, uma globalização de interesses específicos que serve somente para grandes atores capitalistas e as pessoas ligadas diretamente ao capital financeiro, as grandes corporações. Prestem atenção nisso, pessoal. Nunca em toda a história da humanidade houve uma oposição tão grande entre o pequeno número de países e a maioria esmagadora. E aí tem um dado muito interessante do Opera Mundi que diz o seguinte: mesmo com o crescimento da riqueza mundial, a desigualdade social continua com índices elevados. Os 10%, os 10% mais ricos do planeta detêm atualmente 86% da riqueza mundial. Vou repetir, os 10% mais ricos do planeta detêm 86% da riqueza mundial. É muita coisa para pouca gente, gente. Pessoal, isso a gente precisa entender. A grande maioria da população, ela tem acesso sim a muitas coisas proporcionadas, a muitas tecnologias proporcionadas pela globalização. Só que muitas vezes, na maioria das vezes, esse acesso ele vem de uma forma mais tardia. Ele não é distribuído de uma forma igualitária. Primeiro se beneficia alguns grupos, depois outros, e talvez chegue na classe mais de baixo. Né? Então vamos entender um pouquinho desse processo. Vou dar um exemplo para vocês. A grande maioria dos produtos que a gente consome, esses produtos fazem parte de uma mesma empresa. Ó, a grande maioria, as grandes corporações mundiais, elas mandam no mundo. Então eu vou dar algum exemplo de uma multinacional aqui pra gente, que está na nossa vida todos os dias e a gente não percebe. A Ambev. Sucesso no mundo todo. Skol, Brahma, Corona, Stella, Budweiser, por aí vai. Todas essas cervejas e dentre tantas outras marcas, elas fazem parte do mesmo grupo, da Ambev. Então, quando a gente está comprando, a gente não está comprando da concorrência, a gente está comprando do mesmo grupo. A gente está proporcionando lucros para o mesmo grupo. Alguns dados interessantes aqui. Ó. A Ambev ela é conhecida pela produção de mais de 25 rótulos de cerveja, dentre essas que eu citei. Ela faz parte de um grupo, que eu não vou falar o nome desse grupo, Anheuser-Busch Bev, eu não sei pronunciar isso aqui, mas ela fez uma junção, uma fusão com esse grupo belga, e junto a Ambev com esse grupo belga, se tornaram a maior fabricante de cerveja do mundo. Não é pouca coisa, pessoal. E aí, recentemente, Zé Neto e Cristiano, uma dupla sensacional que eu admiro pra caramba, lançaram essa música aqui. Ó.
estou dando exemplo dessa empresa, pessoal, mas ela é só uma dentre tantas outras, né? De várias marcas diferentes, a Coca-Cola e por aí vai, entendeu? A mídia coloca na cabeça da gente que a gente precisa daquele produto, que a gente precisa consumir aquele produto. E a gente vai na onda, a gente vai consumindo, a gente vai se divertindo, bebendo um aqui, bebendo outro aqui, trabalhando, bebendo, consumindo e lucrando. E aí, tem uma frase do Milton Santos que eu acho simplesmente sensacional. Que ele diz o seguinte: existem apenas duas classes sociais, as do que não comem e as do que não dormem com medo da revolução dos que não comem. Então temos uma linha aqui, nessa linha tem dois extremos. Tem aquelas pessoas que não comem, que vivem em condições de extrema vulnerabilidade, e temos as pessoas que não dormem, que elas possuem grande riqueza, mas elas têm medo da revolução dos que não comem, né? Com base nessa frase, essa já é especificamente para vocês, alunos do primeiro ano B da Escola Edson Bezerra. Com base na frase de Milton Santos e nas informações apresentadas no mapa, identifique em seu entorno exemplos de desigualdade. Exemplifique situações vividas por você e demonstre o abismo social dos que não comem e os que não dormem. Gente, aqui na nossa região tem vários exemplos. Ali na cidade vizinha a gente vê pessoas no semáforo, a gente vê pessoas dormindo na rua, a gente vê pessoas pedindo marmita para comer. Ainda mais nesse tempo de pandemia, está cada vez mais difícil a situação para as pessoas, elas estão tendo que se virar, está realmente complicado. Aqui na nossa cidade também tem vários exemplos. Então, eu convido a vocês a olhar o seu entorno e observar esses exemplos. E citar aqui essas desigualdades que estão presentes no nosso cotidiano e que muitas vezes a gente tapa os olhos e não percebe. E aí temos essa charge, um convite sobre a Festa da Globalização. Sejam bem-vindos à Festa da Globalização. Entrada franca. Entrada franca. Então temos a família aqui, que veio para a festa, mas o segurança apontou para entrada de serviço, ou seja, você é convidado para essa festa, mas você vai entrar pela entrada de serviço, que vai mais ou menos em diálogo com essa imagem aqui que eu apresentei para vocês. Essas contradições apresentadas na globalização, Milton Santos vai colocar 3 exemplos. 3 mundos em um só. Primeiro, a globalização como uma fábula, que é como nos fazem acreditar como a globalização realmente é, como se fosse algo 100% bonito, sabe? Então, eu vou dar algum exemplo aqui para você de globalização como fábula, está presente no nosso cotidiano. Ó. Um exemplo de uma publicidade. Um hambúrguer, de um lado, mostrado na foto, na propaganda, e do outro como ele realmente é. Mais um exemplo. Como a gente vê na propaganda e do outro lado, meu Deus, como ele realmente é. Temos mais um exemplo, como uma lasanha na propaganda e uma lasanha como realmente é. Então tem vários exemplos que a gente vai comprar, a gente vê aquela propaganda, a gente fica com vontade de ter aquele produto. E quando a gente vai comprar, a gente vê que não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Então, o Milton Santos nos apresenta essa face da globalização, né? Como nos fazem ver. E aí tem um outro exemplo de globalização, que é uma globalização como perversidade, que é como ela realmente é. E aí trago para vocês uma charge, vocês já devem conhecer essa charge. De um lado, filho, iPad para você. Do outro, filho, você vai e pede. Temos aí um exemplo de globalização perversa. No mesmo espaço, no mesmo lugar, duas realidades completamente diferentes. E aí tem uma foto aqui, ó, que vocês devem ter visto nos livros didáticos de vocês, que representa exatamente isso. Um condomínio de luxo do lado de uma favela. Então, as contradições estão aí, né? No mesmo espaço, duas realidades sociais totalmente diferentes. E aí Milton Santos nos faz o convite para uma outra globalização. Uma globalização como ele acredita que possa acontecer. Uma utopia? Talvez, mas não custa acreditar. E aí tem na atividade 2 aí para os alunos do primeiro B, vocês vão ter 2 passos para vocês desenvolverem essa atividade a partir de tudo isso que a gente estudou. Então, primeiro, vocês vão escolher
uma entre essas três globalizações, como uma fábula, ou como perversidade, ou uma outra globalização. Se você escolher essa outra globalização, você vai desenvolver alguma coisa de que como você acredita que ela possa ser, de uma forma mais justa e igualitária para todo mundo. Então você vai ter que dar exemplo de como que as riquezas podem ser distribuídas, deveriam ser distribuídas da melhor forma possível para a maior parte da população. Um exemplo, né? No passo 2, escolha uma forma de desenvolver a atividade. Então você pode desenvolver ela tanto em texto quanto em desenho, né? Então você fica livre para você fazer o que você mais se identifica. Se você gosta de fazer texto, faz texto. Você pode fazer poema, resenha, letra de música e por aí vai. Se você gosta, se você curte o desenho, então vai em charges, memes, histórias em quadrinhos. O importante é você desenvolver esta atividade, né? E aí tem um material de apoio muito interessante, que é o documentário de Milton Santos por uma outra globalização, que está disponível nesse link para vocês aqui, tá, pessoal? Mas vocês podem ir lá no YouTube digitar por uma outra globalização que já vai aparecer o documentário, tá bom? E para encerrar, eu trouxe um exemplo aqui para vocês de como seriam essas três globalizações. Então a primeira, como uma fábula. Imagine a propaganda de um hambúrguer que você viu na TV ou no YouTube. Parece ser suculento, perfeito e muito tentador. Os atores desta propaganda fazem de tudo para te convencer de que você precisa desse produto. Acredite, você precisa desse hambúrguer. Assim é a globalização como uma fábula. Os poderes hegemônicos nos vendem uma ideia de que ela é perfeita para a sociedade em geral. Essa é a fábula. Segundo, globalização como perversidade. Um vídeo foi suficiente para te convencer a comprar o melhor hambúrguer de todos. Você foi até o lugar para comprar esse produto. Chegando lá, você se decepciona e percebe que o produto que te vende não tem nada a ver com a propaganda. Tem nada a ver. A realidade é cruel. Esta analogia representa a globalização como perversidade, ou seja, como ela realmente é. E uma outra globalização. Como podemos pensar uma outra globalização? Use a criatividade para exemplificar um mundo melhor, como realmente deveria ser, mais justo e igualitário, sem propagandas enganosas, onde todos tivessem as mesmas condições e todos se respeitassem. Uma boa atividade a todos. Qualquer dúvida pode entrar em contato pelo WhatsApp. Fiquem com Deus. Abraço.